A Lili tá se dividindo ali, que o filho dela tá no online, no ao vivo ali da evangelização, então fica ali monitorando, né, Lili? Mas vamos lá, vou fazer a nossa prece aqui do nosso encontro, 17 de abril. Então vamos lá. Então vamos nesse instante, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que possa nos envolver na sua luz, que esse nosso encontro desta tarde, esse encontro de paz, que possa ser abençoado por nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos aos amigos espirituais que estão presentes, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos incentivando, estão próximos de cada um de nós. Nós agradecemos por toda a ajuda espiritual e pedimos, Jesus, que possa colocar sobre nós as tuas mãos luminosas, envolvendo a todos nós em todo o seu amor, nos fortalecendo e que assim possamos ter esses breves momentos envolvidos pelo teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Gente, como que vocês acham que anda a fé de vocês? Queria começar fazendo essa pergunta. Como é que está o nível da Interessante fé? pensar. Olha, eu posso já te responder, porque ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Eu sempre acho que eu tenho uma fé, assim, mas ontem eu cheguei à conclusão que não é tão assim, né? Eu tenho as minhas falhas, às vezes eu fico muito ansiosa, e isso é falha de acreditar, né? Não, vamos em frente que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que tudo vai acontecer no tempo certo. Mas eu sou muito ansiosa. E isso atrapalha bastante. Então, eu não tenho tanta fé quanto eu achava que eu tinha, mas eu tenho. Não é aquela coisa, né? É, como eu achava, né? Mas não é, não é. Senão não teria esses picos de ansiedade que eu tenho. Uhum. Eu fico pensando que esse momento é um exercício para a nossa fé e até para a gente entender como ela está, assim, né? E eu tenho pensado muito nisso, porque eu tá numa fase de trabalho em que eu estou tendo que acompanhar algumas pessoas, né, que estão perdendo pessoas muito próximas para o Covid. Ou pessoas que a gente conhece também, né, que estão perdendo. Então, assim, lidar com essas dores, né, uma criança que foi o que mais mexeu comigo, uma criança pequena perdeu um pai e tá a madrinha e a avó também ainda com Covid. Então, assim, muitas dores, né? E isso vai destabilizando, assim, por mais que a gente tenha todo o preparo profissional, vai destabilizando, vai mexendo. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, assim, a gente fica... eu fiquei pensando sobre a questão, onde que está minha fé, como está, e aí parece que na hora dessas dores, é como ela falou, vem uma ansiedade, vem uma angústia que fica muito grande, né? E eu gosto tanto daquela frase que fala assim, descansa na sua fé, sabe? Entregue, descansa, faz sua parte, descansa. E eu tenho falado tanto isso pra mim, descansa na sua fé, porque, né? Para ver se ela realmente eu consigo descansar de coração, assim, parar de perder noites de sono, né? E, e entregar, assim, e entender sem perder a esperança, né? Mesmo no meio da dor, não perder a esperança. Acho que fé tem muito a ver com essa questão de ver o amor e a positividade mesmo na dor. E tem sido um exercício, assim, para mim. Uhum. E você que é psicóloga, né, realmente, você acaba tendo contato com muita coisa, né, assim, e coisas diversas, né? Não é ficar descrente, eu nunca tive essa questão de estar descrente, mas é como se tem hora que você se
mistura em tanta dor que você esquece do propósito, do porquê que está acontecendo, e aí de acalmar, você fica acelerada e com tudo que está acontecendo, né? Depois volta e assim vai indo. Uhum. Esse ponto também foi bem, bem forte para mim. Eu perdi, em 16 dias, eu perdi 7 pessoas entre amigos e parentes do Covid. Nossa, Foi Simone. É muito muita pesado. gente, né? Foi muito pesado. Muito, muito, muito. É muito, né? Nossa. Não dá tempo nem de pensar numa ida, já tem outro que já está começando a ir para o hospital, já está começando, né? É impressionante, né? Nossa, pai e filho, daí foi meu primo, aí o outro Uhum. primo, e amigos de infância. Nossa, foi muito doído, muito mesmo. Mas eu acho que esse impacto, né, eu acho que, assim, acho difícil, né, não, pelo menos para nós, assim, não ser diferente, né, assim, o impacto, né, eu acho que vem, não tem como, né, você não sentir aquele impacto, né, mas acho que a questão, aí depois tem outras coisas envolvidas, né, mas realmente é bem chocante mesmo. Carlos, você ia falar alguma coisa, Carlos? Não, eu queria dizer que eu acho que o momento que nós estamos vivendo, né, é bem difícil, né, você não se sentir ansioso ou você não se sentir, às vezes, preocupado, né? Porque, assim, é uma situação difícil para qualquer um, né? E conforme vai aumentando a quantidade de pessoas doentes, né, mais próximo, né, vai aparecendo doença perto de você, né, de pessoas que você conhece. E, assim, por mais que a gente tente manter a fé, tem horas que a gente vacila, eu acho, né? Eu acho que Uhum. aquela fé que a gente vê em alguns luminares, né, da doutrina, da religião, né, como, por exemplo, o Chico, né, o Divaldo, aí, quando eles falam, né, eu, eu acho que é bem difícil, precisa ter uma estrutura, né, e um desprendimento total, assim, né, quer dizer, tem que acreditar efetivamente nos dogmas, né, do espiritismo, né, os dogmas, os princípios, né, da reencarnação, da vida após a morte, né, mas assim, né? Eu lembro de uma história do Chico que quando ele estava no avião, que o avião ia cair, ele não queria morrer, né? Então, e assim, eu li alguns livros do Chico, né, que ele já desde a época do Egito, né, já era, né, um espírito forte, né? Talvez não fosse ainda um espírito bom, mas um espírito forte. Então é assim, eu acho que depende muito do momento de cada um, né? Eu acho que essa situação causa muita insegurança. Eu acho que essa situação ela nos faz ter que enfrentar um dia de cada vez, né? A gente não pode pensar em... Porque não é só a doença em si, né? Mas é todo um contexto socioeconômico, né, que está se desenrolando, né? É toda uma situação que vem acontecendo, que outro dia eu pensei assim, eu falei, bom, acabou a pandemia. E aí? Aí nós vamos enfrentar um monte de outros problemas que são a decorrência da pandemia, né? Os desempregos, a fome, uma série de coisas. Você vê hoje já como estão, quantas pessoas passando fome aí, né? Onde a gente conversa, a gente vê gente com necessidade. E tudo isso mexe com você também, não é só a pessoa que está doente, né? Essa situação de miséria, de fome, né? É uma coisa muito difícil. Você se põe no lugar de um pai sem renda, né? Que está sem renda. Então, como é que faz, né? Então, são situações que vão se configurando, né? Que outro dia me veio esse pensamento, foi mesmo depois da pandemia, na hora que passar esse medo de ficar doente, vão ter problemas muito sérios para a gente poder Uhum. extrair e tudo mais. Então, eu acho que não tem como não ficar ansioso, por mais que você tente manter o seu equilíbrio, né? Tem horas que você balança, eu acho, Sim, não tem sim. como, né? Não Mas, é. assim, nós temos que, eu ultimamente, né, conforme a situação vai ficando. E a gente assiste televisão, às vezes, para se informar, né?
ver esses políticos tudo maluco, né? Quer dizer, negócio, né? Todo mundo com um problema desse, gente brigando lá porque aconteceu alguma coisa que não é do jeito que ele quer, né? Então, é assim, para algumas pessoas essa situação está causando alguma mudança, para outras não. Para outras pessoas, ou está da mesma coisa ou está até pior, né? O cara está querendo tirar vantagem nesse momento, o cara Uhum. continua com o egoísmo, com a agressividade dele. Então, assim, acho que é um momento muito sui generis, é muito difícil que nós estamos vivendo, e que, assim, se você quiser compreender tudo, né, entender, racionalizar, você não vai conseguir. Então, É, assim, tem que se manter numa fé, eu acho, né, numa crença. Os momentos mais, pelo menos para mim aqui, os momentos que são mais tranquilos é quando a gente está fazendo oração, né? Na hora da uhum. oração você consegue ter um pouco mais de equilíbrio, de força, né? E graças a Deus lá o nosso núcleo, lá o Perseverança, ele estabeleceu uma rotina de orações para nós, né? Nós temos oração das 10, depois das 15, das 18, das 19. A gente faz uma oração de manhã, a gente faz uma oração de noite. Tem a palestra, tem um trabalho que eu participava presencial de segunda-feira, né, higienização dos lares, que está sendo feito sem o público, mas está sendo feito assim, como a nossa reunião, né? Tem Uhum. 100 pessoas que trabalham, a gente se reúne os 100 via o Google Meet e fazemos nossas orações e tudo mais, né? Agora, a presidente estabeleceu na sexta-feira uma oração junto com ela, né? Então, quem quiser entrar, entra, né? Nós fazemos uma oração, 1 hora de oração, das 8 às 9, tudo junto. Porque é o que está nos dando força, né? Se a gente for Sim, pensar a realidade, como é que vai ser? Então, acho que, né, a gente não tem aquela fé 100% firme, né? Mas é a fé na nossa fé que faz com que a gente vá continuando, né? é isso mesmo. E a gente, mais do que nunca, né? A gente precisa de Jesus. E aí, né, juntando tudo que vocês estão falando, né, e da importância, né, disso tudo, é, o Divaldo traz, né, nesse livro da Joana de Ângeles, um capítulo que fala sobre o poder da fé. E nesse livro, né, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E fala assim, né, e nada vos seria impossível. Isso é um trechinho lá de Mateus, e aí ele fala assim, né, que eu trouxe até na íntegra, aí tem uma partezinha que tá cobrindo, mas eu vou dar um jeito aqui, que fala, né, que olha, a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Apresenta-se natural e adquirida. Então, no primeiro caso, ou seja, né, da forma natural, é espontânea, é simples, é destituída de reflexão ou de exigência racional, né, uma característica do ser humano. E na segunda opção, né, que é a fé adquirida, é a conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se, né, e se torna mais forte com a experiência dos fatos. Deixa eu tirar daqui, que senão não vou enxergar, peraí, que tem uma coisinha aqui em frente. Então, ela se torna mais forte, né, mediante a experiência dos fatos, ela torna-se a base dos comportamentos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. Mas aí a gente vê, né, que pode existir uma fé natural, mas ela pode ser adquirida também, né, então isso é um fator importante. Um outro ponto, só para juntar aqui, deixa eu... Ai, por que não está saindo? Ah, tá, acho que eu já consegui tirar. Peraí. Tem uma parte aqui interessante, só para a gente voltar a falar, que diz assim, ó, a fé procede, né, então a fé, ela pode vir de vivências, né, transatas, né, vivências do passado, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Então fala, conhecendo os acontecimentos, embora, né, de maneira inconsciente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança evocativos daqueles passados, ou seja, muitas vezes
a partir de coisas que a gente já viveu em outras existências, situações difíceis que a gente conseguiu superar, aquilo fica gravado no nosso espírito, então é uma coisa inconsciente, mas o fato da gente já ter conseguido vencer situações tão difíceis quanto, né, de repente algo de agora, que a gente já tenha vivenciado numa outra existência, a gente venceu, isso nos ajuda a dar confiança, para que a gente tenha, né, essa fé de seguir em frente, justamente por coisas que a gente conseguiu no passado. Então, olha que coisa interessante, né? Penso que a gente fala, né? Ah, minha fé não está aquilo tudo, né? Dependendo da situação, dá aquela baqueada. E é verdade, a gente tem os nossos altos e baixos, e é normal, a gente está aqui ainda muito na carne, né? Tem muita coisa que nós estamos ainda aprendendo. Existem situações que elas são realmente chocantes para nós, né? Dessas coisas foram faladas aqui, né? Envolvendo a doença, né, pessoas que faleceram, então muitas vezes assim a circunstância, né, fica muito chocante, então é lógico que a gente vai sentir, não é assim, não, eu tenho fé, então beleza, aconteceu isso aí, mas bola para frente, não, né, não é assim, mas um ponto que eu acho bem importante é que à medida que a gente vai buscando, né, entender, né, as situações, que a gente vai buscando se fortalecer, o Carlos falou lá dos trabalhos de oração, né, que estão acontecendo e que são tão importantes, né, essa questão, né, da oração para higienizar os lares, para a nossa própria vibração, isso é tão importante para fortalecer, é como se a gente estivesse colocando um remédio na gente, só que aí o bom é que são remédios naturais, né, não é nada que vai dar efeito colateral, são coisas muito boas, que vão nos ajudando a ter forças para a gente seguir em frente, e à medida que a gente vai vencendo os obstáculos, nós vamos gravando em nós essa marca, vamos dizer assim, dessa vitória, da gente ter conseguido superar. E o conseguir superar não quer dizer que a gente não vai sentir, que a gente não vai se entristecer, mas que a gente vai conseguir passar por aquilo. Então, quanto mais a gente, né, lutar para que a gente siga em frente, que a gente vá vencendo os obstáculos, nós vamos nos tornando mais fortes, de maneira que, no futuro, seja nesta existência ou em outras, a gente já está promovendo musculatura para que a gente tenha mais confiança. Então, aqui, nessa parte do livro, a Joana de Ângeles, ela fala sobre isso, que muitas vezes, inconsciente, a gente tem muita confiança para resolver certas coisas, e isso é algo do inconsciente, nos lembrando de coisas que nós conseguimos vencer em outras encarnações. Então, eu acho bem interessante isso, porque isso é um estímulo para a gente buscar o fortalecimento. E não a gente ficar o tempo inteiro na tristeza, né, naquela coisa de, acho que não vai rolar e tal, porque não tem problema a gente ficar um pouco assim, porque a gente é humano, né, então tem horas que a gente vai ficar chateado, vai ficar triste, mas a gente não pode, né, o que a gente puder evitar de permanecer nisso por muito tempo, isso vai ajudar aí na nossa saúde mental, espiritual, para que a gente possa dar passos mais fortes, né. Tem um outro trechinho que eu queria mostrar para vocês também, que fala assim, ó, o homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empreitadas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. Então, quer dizer, não é, eu tenho fé, vou fazer tudo, vou para cima, faço o que eu quiser. Não. Existe uma questão aí de consciência. Então, o homem de fé, ele reconhece o limite das próprias forças. Então, quando eu sei que há uma coisa que eu não tenho como fazer, porque está acima dos meus limites, não quer dizer que eu não tenha fé. É uma questão de reconhecer limites. E tá tudo certo, né? Isso não é uma questão de enfraquecimento. Deixa eu ver aqui uma outra coisa importante que ela fala aqui. Face à proposta, né, diante da proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Então, ela faz, né,
um alerta, né? Porque a gente fala assim, nada é impossível, né? Se eu creio, nada é impossível. Então, é legal que a gente tenha esse tipo de sentimento, sim, mas com a consciência para que não vire uma questão de fanatismo, né? Que a gente não deixe de raciocinar sobre a situação. E a gente sabe, né, que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, então a gente sempre é convidado a pensar sobre determinadas questões, para que a gente realmente nunca seja um fanático, né, mas que a gente saiba por que é que nós estamos acreditando naquilo. Deixa eu ver aqui uma outra parte que eu separei para mostrar para vocês. Fala também que nesse capítulo que o ser humano enfrenta os montes das dificuldades que se ergue à frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. Então fala que, né, no entanto, no seu estágio infantil, a sua sombra o envolve com preconceitos, enceguecendo-o com a ambição desmedida da posse material, na qual investe os seus melhores recursos, e depois não sabe como deslindar-se de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Então, muitas vezes, emprega-se muita força para questões puramente materiais. Tiram-se até vários obstáculos do caminho, mas aí quando a coisa se vira para a questão moral, para a questão emocional, aí ele não tem recursos, né? Nós acabamos não tendo recursos. Então, isso por quê, né? Porque quando a gente pensa, né, a fé move montanhas, às vezes a gente não emprega isso na direção certa, né? Então, a gente deveria fortalecer a nossa fé para a gente retirar as montanhas de tudo aquilo que nos faz mal, né? De tudo aquilo que nos enfraquece, e são coisas além, né? Além da matéria. E aí tem aqui uma parte aqui, só para a gente falar mais. Então fala aqui, ó, a fé é a força que se irradia como energia operante, e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então, quando fala, né, que a fé é a força que se irradia como energia operante, então, quanto mais a gente cuidar de fortalecer a nossa fé, e junto com o conhecimento, né, do Evangelho, isso vai ser uma energia operante na nossa vida. Então, assim, a gente pode se entristecer diante de algumas situações, podem ter alguns pontos que às vezes a gente fala, nossa, o que eu vou fazer? Mas a fé, né, a fé raciocinada, a fé que a gente vai fortalecendo a cada dia, ela vai ser uma energia que vai nos ajudar a operar, né? Que vai nos ajudar a seguir em frente. Porque olha só, gente, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, e até como o Carlos falou, depois as consequências que terão e que já estão tendo, né? Tudo que está ali em volta, né, de toda a situação. Como que nós conseguiríamos seguir adiante de verdade se a gente não tiver uma fé mesmo? Se falta fé, e eu não estou dizendo assim, né, gente, que a gente tem os nossos momentos que a gente dá uma baqueada, eu também, tá? Então, não é assim, não, a gente tem que ser 100% fé, não pode errar um segundo, não existe, a gente não está nessa condição. Mas o ponto como que a gente consegue viver, né, com ânimo, se não existir a fé? Precisa ter a fé, né? A gente precisa alimentar essa fé até para que ela vá se multiplicando. Porque é como a gente cuidar do nosso sistema imunológico. Se a gente não dá bola para isso e não cuida, qualquer coisinha a gente está caindo doente, com qualquer coisa. Da mesma maneira é a fé. A gente precisa alimentar e cuidar desses anticorpos que vão nos dar a sustentação para que a gente não caia facilmente diante das coisas. Então, assim, por exemplo, quando o Carlos fala, né, lá dos momentos de oração, que tem os horários que as pessoas, né, se ligam, participam ali de maneira online, é uma forma de fortalecimento, porque quando fala assim, a gente, né, no momento de oração, a gente precisa, né, fazer ali uma higienização. E a gente precisa realmente fazer essa higienização, porque nós estamos vivendo um momento em que
as pessoas, né, estão muito preocupadas. Imagina as famílias que estão passando diretamente por isso, né, direto. Assim, que tem alguém ali, um filho, né, um marido, uma esposa, enfim, estão passando por uma situação difícil. Então, é lógico, para essa pessoa é um momento de grande desafio. Então, a gente vai percebendo a vibração das pessoas, né, das dificuldades. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, né, a gente tem que cuidar ali do nosso sistema imunológico espiritual falando. Assim como as pessoas precisam, por exemplo, sair de máscara para evitar, né, se contaminar, fora todos os cuidados, a gente precisa ter cuidado para nós não nos contaminarmos pela falta de fé. Isso é um ponto muito importante para nós, né? Nós, dentro da nossa família, ali com os nossos filhos, com quem convive com a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se contaminar pela falta de fé. E aí a gente pensa, né? Como que a gente. Aí, assim, eu pergunto para vocês, para a gente poder conversar. Como que a gente pode fortalecer a nossa fé no meio disso tudo? O que a gente faz? Ideias? Eu gosto de ver ações assim que são boas, sabe, para balancear com as que estão difíceis. E que Uhum. para poder balancear a história, de coisas que deram certo, de superações, isso me faz bem para lidar com as outras, sabe? Sim. E assim, com certeza, oração, eu gosto muito de meditar, então eu faço. Voltar um pouco para os recursos que você sabe que você se organiza, né? Desequilibra e Uhum. equilibra, né? Então, essa historinha, né? Parece que quando a gente se mistura muito com tudo que está em volta do mundo das dores, fica difícil. A hora que você se volta para o seu eu, muito mais facilmente a gente encontra paz. Porque eu acho que a nossa essência tem paz, mas a gente se perde quando a gente vai se misturando com as outras coisas. É verdade, Lili. E você, Simone? Eu faço a mesma coisa que ela, busco algumas coisas, algumas ações de umas pessoas, inclusive me fiquei bastante emocionada dois amigos, que dois amigos que faleceram, foi pai e filho, primeiro filho, depois o pai, que não aguentou, né? A filha, ela tem os dois irmãos dela faleceram e o pai. Tudo de uma vez, assim. E ela, com toda essa tristeza, passando. Aí a tia também, a tia dela também. Enfim, só ficou ela, o marido, o filho, graças a Deus, e a mãe. Mesmo assim, ela conseguiu ir numa instituição, que agora não me recordo, ela e o filho foram levar um alimento que estava precisando lá, arrecadou com bastante, mesmo ela passando por bastante dificuldade emocional, ela está fazendo um tratamento pesado, não aguentou, mas mesmo assim ela teve força para ir ajudar o próximo, né? E isso eu fiquei bastante emocionada de como que ela conseguiu. Uhum. E foi um exemplo muito bom. Verdade, né? Porque no meio disso tudo, né, ainda, né, conseguir fazer essa parte, né? Muito, Sim. muito bom. É muito bom. Mas eu busco essas coisas assim. E Não, converso bastante. eu o quê? Desculpa, não entendi. E converso bastante. Sim, sim. Não, é importantíssimo, né? Carlos, quer falar alguma coisa? Eu lembrei de uma coisa que eu li ontem ou hoje do Chico, né, uma mensagenzinha curta dele, falando sobre isso, né, que a gente tem que lembrar de outros na nossa vida, né, que nós tivemos com problemas, né, e que conseguimos superá-los, né, que conseguimos ir adiante, né. Então isso ajuda a fortalecer a nossa fé, né, ajuda a nos dar uma retomada, um reequilíbrio, né. Você lembra Uhum. de coisas que você passou no passado, né, e
a tua fé te ajudou a ir para frente, né? Então, eu achei interessante isso, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, né? Se você olhar, sempre você teve uma ajuda, alguma coisa que foi te ajudando, que foi, né? Eu achei Uhum. interessante as palavras dele. Não, Eu queria verdade. completar uma, Pode falar. mas tem um amigo que ele é muito, tem uma visão muito positiva, assim, ele sempre surpreende com algumas colocações. E aí um dia conversando ele disse assim, ao longo da humanidade tivemos outras pandemias, né? E aí as crianças agora todo mundo estudando isso na escola e fala disso e tal. E aí ele fala, a gente está vivendo um momento histórico também, no sentido da humanidade, a gente pode até pensar no sentido do espiritual do nosso planeta, né? E ele fala, que bom que a gente está podendo viver isso e aprender com isso, né? Você vai contar isso para as outras gerações e tal, uma maneira mais positiva de ver tudo isso, né? E aí eu fiquei com a pergunta vários dias que eu quero dividir com vocês. Aí é bom que todo mundo vai pensando, a gente vai compartilhando, né? Porque, assim, essa questão dessas dificuldades que nós estamos vivendo, algumas pessoas estão sendo acometidas com distância, outras, como a Simone colocou, né, de pessoas que conhecem próximas, né, e acontecer, e outras estão sentindo na pele. Então, acho que tem graus e momentos diferentes, né? Mas eu fico pensando muito assim, como que eu quero que seja a minha participação nesse processo? Independente se eu vou estar num lugar ou no outro, né, no perto ou no longe, como que, pensando nessa questão do nosso desenvolvimento espiritual, como que eu quero lidar com esse momento e como que eu quero participar disso? Aí, às vezes, vem essa questão dessa coisa impossível, né? Nada é impossível. Então, você quer fazer, até por isso que eu fico me exaurida, porque aí eu quero fazer tudo que eu puder fazer. E aí, eu passo da conta. Nesse desejo de sentir que, de alguma maneira, eu participei. Porque quando você não está sentindo dentro da sua casa, às vezes te dá até mal-estar de pensar a dor do outro. E aí você fica nessa confusão. Aí quando você sente mais perto, né? Então, opa, caiu no celular aqui. Então, eu fico pensando assim, como que eu quero que seja a minha participação nessa história, nesse momento que é um momento histórico, assim, para o nosso desenvolvimento do planeta, né? Aí eu divido Uhum. com vocês, pra vocês ficarem também com as perguntinhas. Essa é uma pergunta legal, né? Porque é aquela coisa assim, se a gente parasse para pensar assim, né? Se Deus quiser, daqui a algum tempo, né? Passa essa pandemia, a gente fala assim, o que eu fiz durante a pandemia? Né? Uhum, Aí se a gente para e fala assim, eu fiquei em casa. Aí fala assim, tá, mas que mais? Então, eu acho que assim, né, o que a gente pode ter de respostas quando chegar esse momento? O que nós poderemos dizer que fizemos, né, durante esse período? E aí não está nem questão de quantidade de coisas, mas penso que a qualidade do que a gente fizer, né? Porque até a Lili falou, né, que ela fica querendo fazer um monte de coisas e fica exaurida depois, né? uhum. Sim, E não tem problema, né? Não vai ser a quantidade de coisas, né? Mas assim, o sim. que, né? O que fizemos? Então, acho que isso é uma boa pergunta, realmente, né? Eu falo isso assim, pensando já lá na frente, no que a gente vai olhar para trás e dizer o que fizemos. Mas é claro que para que a gente tenha alguma resposta lá na frente, é importante a gente já prestar atenção desde já, né? Então, o que nós estamos fazendo, né, desde agora, né? Então, o que a gente está fazendo pela nossa fé diante desse momento todo, né? Se a gente não está sentindo o problema dentro da nossa casa, eu penso assim, olha só, né? A gente tem muito que agradecer por não estar passando por isso dentro da nossa casa, porque tem muitas pessoas que estão passando, né? Tem ali um filho, tem alguém muito próximo. Então, assim, a gente tem que ter muita gratidão por isso. E se nós não estamos passando por isso, então significa que a gente pode fazer alguma coisa a mais, né? Assim, esse é o meu pensamento. É como aquela pessoa assim, veio para o mundo sem problema de dinheiro nenhum. O sustento dela jamais será um problema, né? Vamos dizer assim. Então, se veio nessa condição, é porque tem algo a fazer para ajudar. Então, se a gente colocar isso nessa proporção aqui, se estamos saudáveis, se não estamos passando pelo sofrimento, né, de uma doença como essa, né, tendo essa dor dentro de casa, então assim, o que a gente pode fazer, né, para colaborar?
E aí cada um de nós acho que pode encontrar assim essa resposta de maneira que não seja nada além dos nossos limites, mas que seja algo que de repente a gente gostaria que fizessem para nós, né? Alguma coisa. E outra, né? Não tem nem a desculpa, né? De que, mas eu não posso sair de casa, tal. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer à distância, né? Então, assim, não será, né, desculpa a questão de que não podemos sair, não podemos nos movimentar. Eu acho que é um período que nós estamos realmente sendo convidados a gente ir mais para dentro, né, da gente. E até a Lili estava comentando, né, que quando a gente vai assim, numa palavra mais ou menos assim, né, quando a gente vai um pouco para dentro, a gente encontra alguma paz. Né, quando a gente está muito misturado no mundo, aí a gente já fica com aquela agitação toda. Então, penso que é um momento assim que pode ter muitas transformações realmente positivas. Né? Não, assim, tem muita coisa, vamos dizer, ruim acontecendo, porque toda a situação realmente é muito pesada mesmo. Mas podem acontecer coisas muito boas a depender de cada um de nós, né? A depender de como que a gente está atuando, atuando durante esse tempo, né? Que é a pergunta, né? Que a Lili trouxe, né? Então, como que a gente quer que seja a nossa participação, né, durante esse tempo, né, o que a gente vai poder responder lá na frente, o que eu fiz durante a pandemia, como é que foi, né, daqui a alguns anos, né, alguém, sei lá, hoje tem pessoas que são crianças, né, então aí essas crianças vão se tornar adolescentes, vão chegar e falar assim, né, nossa, Simone, mas como é que foi lá, aquela época lá da pandemia, porque, eu era muito pequeno, eu nem lembro, o que você fazia, Simone, né? Vou perguntar, e aí, Lili, como que era naquela época? Nossa, né, foi difícil, né? Eu estava vendo aqui na internet aqui uns vídeos falando lá da época, já pensou? Os netos do Carlos, que são crianças, né, sabem o que está acontecendo, mas imagina quando tiver uns 15 anos, tá? Fala, nossa, avô, como é que você fazia? Você ficava o tempo todo em casa lá com a avó, mas vocês faziam o quê? E a avó ficava dando aula pelo computador, né? Então, vão ser várias coisas, né, que vão nos perguntar. E aí a gente tem que, desde já, né, trabalhar de tal forma que a gente tenha coisas interessantes para falar lá na frente, né, dos nossos aprendizados. Gente, nosso tempo está voando, já são 5 para as 4. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui rápida para vocês. Peraí. Deixa eu só deixar maior, deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui que eu tinha separado. Olha só, fala assim, ó. Só mediante a fé estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando, né, permitindo a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as situações com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. Então, olha só, mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, permitindo a aquisição de recursos para todas as situações. Né? Então, fala que a gente tendo esses recursos, a gente vai ter todas as condições de enfrentar com calma e certeza dos resultados felizes, né, que o aguardam. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ó, à luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe representa a dimensão, tudo consegue, nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na razão. Olha que interessante, né? Que essa fé, ela vai nos, né, dar a condição de entender que seja tudo possível, né? Nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na razão. Né? E aí tem aquela parte, né, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Se a gente pensar assim, né, então tá bom, então a minha fé, assim, nada será impossível porque se apoia na razão. Se nós pensarmos, né, assim, que nós estamos aqui encarnados
para que a gente possa, deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. Nós estamos nessa encarnação, né, nós viemos aqui nessa nova jornada para que a gente possa evoluir, e nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né, que Deus, por meio de todos os seus, né, enviados, os seus trabalhadores, né, Jesus, nós temos aqui todo o apoio que a gente precisa. Só que, claro, para a gente captar todo esse apoio, a gente precisa, né, nos permitir receber, né, tudo isso, ter a percepção aguçada para entender as orientações. Então, se a gente for só pensar, assim, pelo fato de que somos filhos de Deus, nós não fomos julgados aqui nesse planeta, cada um de nós vive uma história, cada um nasceu ali no núcleo que precisava nascer, e se nós, sendo nós aqui, que não somos pais perfeitos, né, porque nós não somos seres perfeitos, nós já fazemos tudo que nós pudermos pelos nossos filhos, o que dirá Deus, né? Deus não nos permitiria ficar passando por coisas que não devemos passar. Deus não vai permitir que, ainda que a gente tenha que passar por algum sofrimento, por alguma dificuldade, Ele não vai permitir que a gente não tenha recursos para que a gente possa superar aquela situação. E os recursos podem vir de várias maneiras, né? Através de amigos que vêm ali para ajudar a despertar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, para a gente olhar para frente e falar, não, a gente vai vencer, a gente vai conseguir. Então, só pelo fato da gente saber que nós somos filhos de Deus e que não estamos jogados aqui, só por isso nós já deveríamos saber assim, não, então peraí, se eu estou passando essa dificuldade, deixa eu prestar atenção, como que eu posso passar por isso, e se eu não estiver conseguindo, eu preciso falar com quem pode mais. Então, Senhor, me ilumina, porque eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou sabendo como que eu resolvo isso, ou então, eu estou muito triste, quero sair disso, mas não consigo, enfim. A gente tem uma conexão direta com Deus, que nós precisamos explorar cada vez mais. Precisamos ter a confiança de que nós temos um Pai, né, que é todo bondade, justiça, e nós precisamos nos fortalecer nesse relacionamento. O Haroldo Dutra fala numa palestra dele sobre fé, que fé é relacionamento com Deus. Não é uma questão de simplesmente falar, eu acredito. Ele fala que isso não é fé. Ele fala que é um relacionamento com Deus, e esse relacionamento precisa ser o mais próximo possível. Então, diante de toda a situação que nós estamos passando, né, que o mundo está passando, até por uma questão de gratidão a Deus, é importante que nós fortaleçamos a nossa fé por meio da oração, por meio de estudar o Evangelho. A gente não precisa ficar o tempo todo vendo todas as notícias, a gente não vai ficar alienado, mas a gente não precisa ver o tempo todo, até para a gente não ficar tão mexido, né, assim, com as notícias, colocar na nossa mente coisas positivas para nos dar forças, porque quando a gente está mais forte emocionalmente, a gente muitas vezes vai conseguir enxergar melhor as oportunidades, a gente vai conseguir despertar melhor, né, aquele ânimo, aquilo que nos faz ir adiante, e até para que a gente possa ajudar outras pessoas. Porque a gente deve viver de uma forma, né, que a gente possa colaborar com as pessoas de alguma maneira. Então, lá o Carlos participa lá, né, com o pessoal lá do Perseverança, que é um centro espírita em São Paulo bem antigo, né, bem famoso lá, já trabalha há muitos anos. Certamente, né, ali, pelo fato de participar, né, o Carlos vai se colocando à disposição de colaborar de alguma forma, né, a Simone no seu próprio trabalho, às vezes tem uma oportunidade, às vezes alguém que aparece ali, que está desolado com alguma coisa, às vezes uma palavra que possa ser dita para essa pessoa, a gente pode achar que é muito simples, mas para aquela pessoa pode ter sido um diferencial naquele dia, né? A Lili, com o trabalho que ela faz também, né, que vai lidando com várias pessoas que estão passando por situações difíceis, né, por meio da profissão dela de psicóloga, ou mesmo quando ela não está como psicóloga, mas quando está conversando com alguém que está precisando de uma palavra. Então, eu acho que, à medida que a gente usa cada vez mais os nossos recursos, nós conseguimos também fortalecer a nossa fé,
porque nessa troca, nesse intercâmbio, né, com as pessoas, nós vamos percebendo a presença de Deus de alguma forma. Então, acho que é importante a gente prestar atenção nisso, porque Deus, na sua bondade, nos fornece várias oportunidades para que a gente exerça coisas que vão nos ajudar a desenvolver o amor. E a gente veio para esse mundo para a gente desenvolver o amor, né? Então, por isso que a gente nasce ali naquela família que veio para a gente mesmo. Então, ali os filhos, depois para quem tem netos, e todo aquele relacionamento, ali como um grande laboratório para a gente desenvolver o amor. Então, nós, no nosso dia a dia, nessa fase toda que a gente está vivendo, que a gente possa sempre pensar, né, o que eu fiz hoje que está dentro ali do trabalho de desenvolver o amor? O que eu fiz, né? E pode ser a coisa mais simples possível, porque às vezes a gente quer fazer coisa mirabolante e fica só no campo das ideias, né? A gente tem que ir no lado simples, né? Pensando assim como Jesus, né? Que quando ele veio aqui para esse mundo, ele veio de uma maneira muito simples, né? Ele não veio fazendo alardes, só que a sua presença, claro, né? De tanta grandeza que dividiu a humanidade em dois momentos, né? Antes e depois dele. Mas a presença dele, a forma como ele atuava, era de muita simplicidade, né? Então veio com as suas parábolas para poder tocar o coração das pessoas com os ensinamentos. Então, a partir de tudo que Jesus já nos ensinou, com certeza a gente tem como, no nosso dia a dia, fazer um pouquinho, né? E ir colaborando de maneira que a gente possa, igual a Lili trouxe, né? A pergunta, né? Do que a gente o que a gente está colaborando, qual é a participação que a gente tem durante essa fase, então que lá na frente a gente consiga responder alguma coisa para nós próprios, né? O que a gente conseguiu, o que a gente fez, né, diante de tudo isso. Faz sentido, gente, para vocês? Nossa, o tempo passou tão rápido, gente, a gente já tem que encerrar. Vocês querem fazer algum comentário para a gente fechar o nosso encontro? Fiquem à vontade, gente. Que é tão bom quando vocês falam. Eu vou pensar ainda no que a Lili falou. Mas é legal, um bom exercício. Mas é algo muito pessoal, e não que seja, né, o que fez do popular, né? Mas é da consciência mesmo, né? É isso mesmo. Sim. Mas eu gostei. Não, muito bom, muito Também bom. estou pensando, viu, gente? Tá. Um dia a gente vai passar e nós vamos trocar nossas experiências, né? Vamos. É isso Se Deus mesmo. quiser, no futuro bem breve. Isso mesmo. Carlos, alguma coisa para finalizar? Não? Tá bom, então. Vou fazer a prece, tá? Para gente encerrar, para não. Porque a gente sempre marca assim, a gente começou uns 5 minutos depois, eu acho, né? Que eu estava aqui só preocupada, porque eu sei que todo mundo aí está com o tempo aí se organizando, né? Mas assim, gente, olha, uma coisa que eu queria falar, né? Para a gente ter muito assim como meta, a gente não soltar a mão de Jesus. Assim, porque tem muita coisa ao nosso redor, tem muita coisa, muitas preocupações, podem ter muitas preocupações de ordem material que fazem parte, preocupações com pessoas próximas estão passando por tudo isso também, mas acho que seria uma boa meta nós não soltarmos da mão de Jesus, porque quando a gente passa, né, por uma situação difícil, desafiadora como essa, nós precisamos ter bons recursos para que a gente possa se defender, né, vamos dizer assim, né, para que a gente possa, como se a gente estivesse enfrentando uma mata, que, assim, muito fechada, a gente precisa ter algum recurso, né, para a gente conseguir entrar, né, não se machucar tanto e tal. Então, assim, esse momento é um momento bastante transformador e que a gente deve trabalhar muito, assim, para a gente não perder a positividade, porque ela nos ajuda a dar impulsos, para a gente poder olhar para frente, pensar em coisas para contribuir, porque tem isso também.
Se a gente não deixa, se a gente se deixa abater no sentido da gente começar a ficar desanimado e tudo mais, a gente não enxerga coisas legais que a gente poderia fazer, porque a gente fica muito focado ali nos efeitos de tudo. E para que a gente não se deixe abater tanto, a gente precisa estar ali de mãos dadas com Jesus, né? Porque Jesus já dizia, né? Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Então a gente precisa ter aquela conversa ali com Jesus, de falar, olha, Jesus, hoje foi difícil, mas assim, olha, agora que eu vou dormir, né, eu peço que me ajude durante o sono, a me fortalecer, me ajuda com a medicação necessária, me ajuda a fortalecer, né, a minha mente, para que eu possa, né, despertar no novo dia de uma maneira, né, mais forte, né, mais disposta, enfim, que a gente tenha a certeza que a gente tem Jesus ao nosso lado para nos auxiliar, para que a gente tenha, né, condições, né, forças para a gente seguir adiante, porque cada um de nós tem coisas boas que podemos fazer, não precisamos nos preocupar em fazer coisas grandiosas, mas coisas que sejam importantes, que sejam úteis, né, se a gente puder, né, alguém do nosso lado, que a gente puder oferecer uma palavra de ânimo, já é importante, porque quando nós estamos desanimados, é muito bom quando a gente consegue depois sentir a diferença, de falar assim, nossa, graças a Deus que eu saí daquele desânimo. A gente percebe, né, fala, nossa, eu estava tão mal antes, né, e às vezes uma conversa com alguém, algo que a gente escutou, uma palestra que a gente, né, ouviu, nos muda de estado. Então, a gente precisa cuidar muito aí do nosso estado mental, das nossas vibrações. Eu falei que né, a gente deve evitar ficar vendo notícias assim o tempo todo, simplesmente pelo fato que, quando nós ficamos muito ligados numa situação, né, como essa, seja notícias de doenças, notícias de desemprego, todas essas coisas, se a gente ficar muito ligado nisso, é uma questão vibratória. A gente fica de forma que a gente começa assim, ai meu Deus, nossa, tantas pessoas ficaram desempregadas, ai, será que eu vou perder meu emprego também? A gente começa a se conectar com espíritos que têm o mesmo tipo de preocupação. Isso potencializa. Então, por isso que eu falei desse ponto, né? Então, da gente cuidar com o equilíbrio, né? Da gente ouvir sobre as coisas e tal, mas até uma medida, e quando a gente sentir que a gente está baixando um pouco ali a nossa guarda, a gente fala, opa, Senhor, me fortalece, me ajuda a limpar esses pensamentos, essas vibrações que não me auxiliam, né? Me ajuda a pensar em tudo de bom que pode acontecer, né? Então, a gente tem que fortalecer a positividade, porque é muito fácil cair para o negativo. É fácil. É assim, ó. Então, a gente precisa fortalecer a nossa imunidade. Então, vou fazer a prece agora, para a gente finalizar. Então, neste momento, nós agradecemos a Jesus pelo encontro desta tarde e pedimos que, nesse instante, todos nós aqui possamos mentalizar os nossos lares e perceber que espíritos de luz estão entrando em nossa casa, e jatos de luz estão sendo projetados em todos os cantos da nossa casa, retirando miasmas, formas de pensamento, tudo que houver de negativo está sendo retirado da nossa casa, está sendo jogado num ralo do lado de fora da nossa casa. Nós vamos recebendo em nosso lar uma chuva de luz que vem trazendo harmonia, paz, bem-estar, que vem trazendo saúde. E assim nós mentalizamos todos os nossos entes queridos que convivem conosco, que eles todos possam ser envolvidos em muita luz, que a espiritualidade neste momento possa aplicar passes revitalizadores, envolvendo todo o corpo físico e espiritual. E assim, nós vamos percebendo essas vibrações amorosas da espiritualidade, vamos percebendo a presença de Jesus com o seu sorriso meigo, nos trazendo tranquilidade e dizendo, tenha calma, siga em frente, eu estou aqui. E assim nós agradecemos por todas as oportunidades, pedimos que
os lares de todas as famílias que aqui não estão conosco, mas que pertencem à família do Centro Espírita André Luiz, da evangelização, que todos possam ser abençoados e envolvidos em muita luz. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta tarde e pedimos que nos dispense na sua luz e na sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada por vocês participarem, que vocês fiquem bem, passem um final de semana bem com a família de vocês, se cuidem, e vamos seguir firmes e fortes, e aí sábado que vem, se vocês puderem, cheguem aqui, tá bom? Obrigada. Bom final de semana para vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, Beijo. Vini. Sim, beijo, gente. Obrigada, Carlos. Bom final de Simone, semana. Lili. Tchau, Tchau, até gente. mais. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês aí. Fala tchau. Boa tarde. Tchau, Adriana. Maria Fiquei na Lúcia. escuta aqui. Um Tá beijo certo. para você. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado, viu? Imagina. Tchau, tchau.